TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, boa tarde, direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis. Começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quinta-feira. Eu sou o Hugo Petersen e vamos agora para a nossa edição deste dia 25 de junho. E o programa de hoje vai ser um pouco diferente, focado apenas nas entrevistas que aconteceram aqui no nosso Correio Petropolitano Debate. Na edição de hoje, o diálogo vai ter o objetivo de destacar as doenças relacionadas ao frio, de reforçar a importância do plano de contingência para o inverno 2026 e também de entender os perigos do torcedor no momento da comemoração do futebol. Estamos começando com a nossa entrevista ao vivo. Isso porque estamos aqui com o Dr. João Vianney, que veio conversar um pouco sobre as doenças de outono, as doenças dessas transições de estação. Boa tarde, doutor, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde, Hugo. É um prazer estar aqui com todos, né? Vamos conversar um pouquinho nessa época que intensifica muitas infecções respiratórias, né? Principalmente em crianças e idosos, que são os mais acometidos. Perfeito, doutor. Viemos conversar sobre esse assunto que é tão importante, principalmente nesse primeiro momento que a gente está tendo essa primeira virada de estação desse ano de 2026, principalmente nesse fim de semana que a gente teve já essa chegada do frio aqui no município de Petrópolis. Porém, antes, é claro, a gente tem que conhecer você também. Então, por isso, para a gente começar a nossa entrevista de hoje, peço que você fale um pouco sobre a sua carreira. Eu sou mineiro, né, do interior de Minas, Três Pontas, sul de Minas, mas já moro em Petrópolis há muito tempo, há 45 anos. Sou cidadão petropolitano, né, pela própria Câmara de Vereadores. Gosto muito da cidade, né, uma cidade que me acolheu. E aqui, esse ano, nós completamos lá na minha clínica 30 anos e 50 mil clientes lá. Então, uma dedicação grande, né, e agradeço, né, essa clientela que me colocou, né, como médico. Sou otorrinolaringologista e alergista imunologista, né? Fiz as duas especialidades, né? Atualmente sou membro do Comitê de Rinite da Associação Brasileira de Alergia e sou membro do Comitê de Alergia da Associação Brasileira de Otorrino. E o último mandato eu era presidente da Sociedade de Otorrino do Rio de Janeiro. Perfeito, doutor. Então a gente pode ver realmente que são diversas especializações e todas que envolvem justamente essas questões que a gente veio conversar nessa entrevista de hoje. Ok. E falando, né, outono e inverno, o que acontece no outono e inverno que se intensifica tanto essas infecções? São as mudanças de temperatura, o choque térmico, né? Então, o frio vem, há uma inversão térmica. O ar frio desce e ele retém ácaros, retém poeira, retém poluentes. Então, poluentes ficam mais baixos na atmosfera. E a pessoa inspira esse ar mais poluído, esse ar mais frio. Então, há um ressecamento, né? Diminui a umidade relativa do ar. Então, a partir de agora, já começa a chover menos. Tá? Petrópolis ainda chove um pouco mais do que muitas cidades, mas começa a chover menos, o ar fica mais seco. E se ficar seco, as mucosas, principalmente a mucosa respiratória, fica seca também, não funciona tão bem essa drenagem. Então, é um período que mais há necessidade de se hidratar melhor, tomar muito líquido, lavar o nariz. Depois nós vamos conversar sobre a lavagem nasal, né, que todo mundo fala, mas muitas pessoas fazem erradamente. Então esse clima seco e essa inversão térmica, esse choque térmico, principalmente em Petrópolis, às vezes de manhã está uma temperatura, na hora do almoço está outra, à tarde está outra, à noite está outra, nosso sistema imunológico ele afeta um pouco, é o choque térmico. Então às vezes a pessoa acorda de manhã, dá 10 espirros, não quer dizer que ela é alérgica, ela sentiu essa mudança. Perfeito, doutor. Inclusive, aproveitando a nossa proximidade, vale a gente falar do próprio Dia das Mães, que foi comemorado nesse domingo, que aqui em Petrópolis, pelo menos na região central da cidade, a gente começou com um dia bonito, um dia de sol, e depois, justamente ali, próximo do meio-dia, uma hora da tarde, a gente já teve essa virada de temperatura, já teve esse choque térmico, e o frio se manteve depois disso. A gente começou a ter chuva, névoa, aquele clima bem petropolitano, e aí a gente teve essa grande virada de temperatura, a gente teve esse grande choque térmico que acaba afetando muito o sistema imunológico da pessoa, como você mesmo citou. Essa inversão térmica não só vai haver os poluentes ficarem mais retidos, o ar frio que vai irritar, como há uma proliferação de vírus e bactérias. Tá? O vírus gosta muito dessa temperatura, tá? Dessa temperatura mais seca, dessa temperatura mais fria.
Então há uma proliferação de vírus. Nós tivemos até em março, né, praticamente uma epidemia de influenza. Tá? Então é importante, né, muitas pessoas, principalmente as células mais frágeis, né, a gente considera crianças e idosos, a vacinação, né, contra a gripe é muito importante, né, e os pacientes mais alérgicos, os pacientes que apresentam doenças crônicas, principalmente rinite alérgica, que é uma incidência muito grande, 30% da população tem rinite, asma, que é uma incidência também grande, 20% da população tem asma. Então, esses pacientes têm mais cuidado com essas mudanças de temperatura. Nessa época, é muito comum e se intensifica muito as chamadas ites. As ites do aparelho respiratório superior, Sim. otite, rinite, rinocinusite, faringite e as ites do aparelho respiratório inferior. Laringite, traqueite, bronquite, bronquiolite e pneumonia. Então são infecções que pode acometer o ano inteiro, mas nessa época se intensifica por isso. Tá? Uma proliferação de vírus é maior. A maioria das infecções são por vírus. Né? As pessoas, né, brincam, né? Tinha até um programa anteriormente que falava, virose. Mas sim, 90% é por vírus. Só que o vírus é danado, né? Nós vimos como o Covid. Sim, a gente viu O vírus como vem, explodiu. ele faz um processo inflamatório, ele estraga a mucosa, ele corrói a mucosa. A mucosa te protege, igual a pele. Então ele corrói a mucosa, ele vai abrindo vários buraquinhos ali, a grosso modo, facilita com a bactéria fazer uma infecção secundária. Então muitas vezes a maioria das viroses muitas vezes não vai ter grandes danos em termos de mortalidade, mas porém, ela irrita a mucosa, ela abre um espaço, o vírus é o porteiro da bactéria. Muitas vezes vem a bactéria secundária. Aí sim vai fazer uma sinusite mais grave, uma otite média mais grave, uma pneumonia. Então é muito comum, né, acontecer isso. Começa com uma infecção mais fraca, um resfriado, uma gripe. Parece que vai melhorar e de repente complica. Você tem um ponto interessante da gente destacar que não necessariamente esse vírus vai ser o grande problema da questão. Sim. Ele justamente vai enfraquecer o corpo, enfraquecer o sistema imunológico, que aí é o momento que é o mais perigoso de todos. É o momento que a pessoa tem que tomar mais cuidado. Assim que ela percebe uma variação, começa a sentir aquele mal-estar. Está demorando demais para melhorar essa gripe. A gripe tem que melhorar, um resfriado, uma gripe, no máximo 5, 7 dias. Depois de 7 dias já não é mais uma gripe. Possivelmente uma complicação. A não ser em pacientes que têm rinite muitas vezes, aí você confunde muitas vezes, porque quem tem rinite vai ter, a gripe vai se intensificar mais. E em compensação, a rinite também vai se perpetuar mais. Porque a mucosa irritou, os átomos vão ficar ali mais tempo. Então, rinite e gripe, rinite e resfriado, muitas vezes elas vão se acomodar ali e até confundem. Mas a gripe em si, o resfriado em si, ou seja, a rinite infecciosa, ela vai durar o máximo 7 dias. Depois de 7 dias, o paciente já tem que ficar atento. A mãe com o pai em relação à criança, em relação, né, aos cuidadores em relação aos idosos, e mesmo os adultos. Por que está demorando tanto para passar essa gripe? Aí muitas vezes começa a congestão nasal. O principal sintoma que incomoda muitas vezes é o nariz entupido. Vamos falar se é o nariz entupido. Se o nariz entope, a chance de você fazer uma sinusite é grande. Por quê? Não ventila. Não ventila os seios da face. E o paciente ainda faz muitas vezes, né, a pessoa, uma coisa errada. Né? Às vezes a gente fala, o paciente até assusta. A gente não deve assoar nariz. Suar nariz não é bom. A não ser se você assoar muito suavemente, tampa de um lado, assoa, depois tampa do outro, assoa do outro. E as pessoas não fazem isso. Geralmente as pessoas como fazem? Assoam o nariz fortemente. Quando você assoa o nariz fortemente, qual a chance de você fazer uma sinusite? Porque nós temos uma comunicação entre o nariz e os seios da face, entre o nariz e a tuba auditiva. Então, quando você assoa o nariz, a chance de você fazer uma sinusite é grande. Criança, então, que tem a tuba auditiva, esse canalzinho, ele é curto e retilíneo, bem retinho. Quando a criança assoa o nariz forte, a mãe às vezes fala, assoa o nariz, meu filho. A chance dele fazer uma otite é grande. Então, o ideal é você jogar um sorinho, tá? Hoje a gente tem aquele jet ou até o soro, sem muita pressão, inspirar e cuspir. Se tiver de assoar, tem que assoar suavemente. E hoje, muitas vezes, né, é muito comum, que tem uma funcionalidade boa, as chamadas garrafinhas de lavar o nariz. Ela é boa, de fato, foi uma criação que está resolvendo muito em termos de sinusite, porém, é mais para se usar em rinites catarrais, rinocinusite catarrais, eu preciso muito tratar. Crianças pequenas, antes de 4, 5 anos, não devem ficar usando garrafinha. Por quê? Porque quando você aperta, se você aperta com muita pressão, você acaba jogando um catarro para o ouvido. Eu pego no dia a dia muitas otites médias por uso errado.
da garrafinha. Doutor, até um ponto interessante da gente citar é justamente sobre as sinusites e otites, que são termos muito falados no dia a dia. Muitas pessoas, principalmente aqui na região serrana, que a gente tem esse clima mais propício para esses Certo. tipos de complicações, são situações muito presentes, são complicações muito presentes. E muitas das vezes a gente só conhece o nome. Queria que você explicasse justamente o que é a sinusite e o que é a otite. Primeiro, a gente começa pela rinite, que é mais comum. Rinite é uma inflamação do nariz. Pode ser alérgica ou não alérgica. A rinite alérgica é mediada por IgE, ou seja, tem um fator de alergeno. Geralmente é o ácaro da poeira, o epitélio de cão, de gato, o fungo, o mofo, que são alergenos que vão causar essa rinite. Eles vão chegar ali e vão fazer um processo inflamatório. Isso depende muito da genética da pessoa. A pessoa já tem uma tendência genética. Quem não tem uma genética para rinite, quem não tem uma IgE aumentada, quando você tem contato com uma poeira, um gato, você vai espirrar ali, vai tossir, vai passar um pouco e vai melhorar. Já quem tem alergia, quem tem uma rinite mesmo, quem tem geneticamente já predisposto a ter, quando você tiver contato com um ácaro, com um epitélio de gato, um epitélio de cão, você não só vai espirrar naquele momento, mas você vai espirrar depois de 6 horas, depois de 12 horas, você vai ficar uma semana inteira. Tá? Então a rinite ela irrita muito essa mucosa nasal. Como que ela irrita muito essa mucosa nasal? O nariz é um filtro. O nariz é um dos órgãos mais importantes do ser humano. Ele filtra o ar, ele aquece o ar e ele condensa o ar. Quando o nariz não funciona bem, o que acontece? Ele não segura essas bactérias, não segura esse vírus, não segura a poeira, vai direto para a garganta. Ou quando o nariz está muito obstruído, você respira pela boca. A boca não foi feita para respirar. A boca não filtra o ar, a boca não aquece, a boca não condensa. Então, quando você respira pela boca uma poluição, algum alergeno, você vai direto para a traqueia, para a laringe, vai direto para o pulmão. Aí você pode ter laringite, você pode começar a tossir. Tá? Então, você tem uma rinite complicada, a secreção vai ficar aderida aqui. Você pega um resfriado, o que vai acontecer? Essa secreção vai para os seios da face. Aí você vai fazer uma sinusite. Sinusite é uma inflamação dos seios da face, que são essas regiões, esses ossos, tanto na região maxilar, na região frontal e mais seios por trás, chamados seios posteriores. Então você tem muitas vezes uma rinite, que evolui para uma sinusite, não necessariamente uma rinite alérgica, pode ser uma rinite não alérgica. Existem as rinites não alérgicas também, tá? Que o paciente produz secreção, são rinites chamadas rinite neurogênica, relacionada à mudança de temperatura. Tem a rinite do trabalhador, né? A rinite profissional, que é o paciente que trabalha às vezes em padaria, trabalha em fábricas, postos de gasolina, tem aquele contato com cheiros mais fortes. Tá? Tem a rinite medicamentosa, que é o uso desses remedinhos de desentupir nariz, é um veneno isso. Né? As pessoas compram 3 por 10, né? Não vou citar o nome aqui, mas tem gente que fica pingando o tempo inteiro, ele desobstrui na hora, ele alivia na hora, mas ele causa um efeito rebote, ele só vai irritando mais seu nariz. Tá? E se o nariz não funciona bem, essa região acumula secreção, né? Você não tem uma boa drenagem, a chance de você fazer uma otite, chamada otite média. A otite média nada mais é que o catarro do nariz que vai para o ouvido. Esse catarro vai ficar ali, vai reter secreções, reter bactérias, a pessoa sente às vezes o ouvido cheio, como se estivesse subindo uma serra, a pessoa sente dor, porque ele comprime o tímpano. E aí uma dica, não se deve ficar pingando remedinho de ouvido, não. O remedinho de ouvido muitas vezes ele vai mascarar, ele vai aliviar a sua dor. Esses remedinhos de gotinhas de ouvido a gente usa para otite externa. Geralmente, quando a pessoa vai muito à praia, piscina, vai irritar o ouvido, você vai pingar a gotinha e vai resolver, né? Sob orientação médica. Nessa época de outono e inverno, diminui muitas otites externas, porque as pessoas vão menos à praia, principalmente em Petrópolis, né? Sim. Vão menos à piscina, tá? Então, otite externa nessa época não é comum. A otite externa é muito comum na época do verão, ali dezembro, janeiro, fevereiro, tá? Essa época, a otite média, que é a secreção do nariz que vai para o ouvido, tá? A criança, principalmente, é muito comum, porque, como nós falamos, a tuba é reta. Então, a criança dá um espirro muito forte, pode jogar a secreção para o ouvido, tá? Criança que respira mal, respirador oral, que tem outros problemas de adenoide, outros fatores que faz com que também a secreção fique acumulada aqui e vai para o ouvido. No ato de descer a serra, né, muitas vezes você tem essa pressão negativa, aterrissar de avião, mergulhar, tudo isso você faz uma pressão negativa e assoar o nariz. Então as infecções dessa área superior mais comuns é a rinite, a otite média e a sinusite. Estão todas interrelacionadas. Muitas vezes aquela secreção também corre por trás ali, entre o nariz e a garganta. Aquela chamada secreção pós-nasal, né? Aquele pigarro, tá? Vai gerar o quê? Vai gerar as faringites.
principalmente a tosse. Tá? Os receptores da tosse estão geralmente na garganta. Então, qualquer irritação aqui faz com que o paciente vai tossir. Tá? Perfeito. E aí que a gente chega justamente no outro ponto que você já citou, que são as questões que dão na parte inferior, Certo. que também são muito presentes durante esse Sim. período do ano, correto? Correto, porque, veja bem, hoje em dia se denomina vias aéreas únicas, vias aéreas unidas. Então, estão muito relacionadas. Primeiro, o tecido que reveste é o mesmo tecido que reveste as vias aéreas superiores e as vias aéreas inferiores. Tecido pseudoestratificado de células ciliadas. Tá? Então, esse tecido é atingido. Então, você começa muitas vezes com uma rinocinusite, que traz secreção por trás, vai haver uma contaminação dessa região, da laringe, tá? E a bactéria vai prosseguir também. Então, você faz muitas vezes as laringites, que é aquela tosse, mais tosse de cachorro, né? Que é uma laringite, já é, dependendo do quadro muito intenso, é uma urgência. Nós tivemos até um caso, né, aqui no Brasil, né, que passou em várias mídias, daquela criança, né? Sim. Que infelizmente não teve uma conduta adequada, que acabou falecendo, né? A criança não chegou tão grave. Mas a laringite é um quadro. Então aquela criança começa a tossir cachorro. Por quê? Provavelmente na criança. A laringe da criança é uma laringe menorzinha do que no adulto. Então quando ela incha, diminui essa capacidade respiratória. A glote, ela fica nessa região da laringe. Então, a gente fala edema de glote. Claro que o edema de glote é um caso mais de anafilaxia, um caso de uma alergia mais forte. Mas se você tem uma inflamação, tudo aqui vai inchar. Então dá aquela sensação de estar fechado. E muitas vezes a criança inspira, a criança ou o adulto, e não consegue colocar o ar para fora. Aí começa a sibilar, aquele chiado. Né? E as infecções de vias aéreas inferiores, principalmente as bronquiolites, as pneumonias, que são mais graves. Tá? Que aí muitas vezes vai haver uma secreção, vai haver diminuição desse espaço e pode causar, né, complicações muito grandes. Por isso de pneumonias e até bronquiolites, principalmente em crianças e em idosos. É um caso, né, um caso mais severo, tem que ter orientação médica, muitas vezes tem que procurar uma urgência para poder ser tratado, ou ambulatorialmente ou internação. Né? Perfeito, doutor. E até é importante a gente entender essas doenças, mas o ponto mais importante, além de entender, é justamente entender como se prevenir, como se cuidar para diminuir a incidência desses casos. É claro, a gente já tem um ponto que é uma realidade, o corpo já vai estar mais suscetível a ter algum tipo dessas complicações durante esse período do ano, por todos os tópicos que a gente já trouxe, mas eu queria que você explicasse para a gente como que as pessoas podem se prevenir, se proteger nesse momento do ano, já com essa situação sendo uma realidade. Isso. Então, é uma época, né, inclusive, as crianças, né, frequentam escolas, então as crianças, né, às vezes tem uma turminha de 12 alunos, um fica doente, não tem jeito, os outros ficam. Eu tenho um filho de 3 anos que eu vejo, ele entrou na escolinha agora, né? Então, já pegou 2 infecções, por mais que tenha cuidados, é um contato, né, de muito abraçar, criancinhas menores não tem como você evitar. Agora, em termos de prevenção, a primeira coisa é tentar ficar o máximo possível em lugares mais arejados, mais ventilados. Né? Então, às vezes, esse acúmulo de pessoas, às vezes em festas, né? Às vezes até em igreja, tudo isso tem que tomar cuidado nessa época. Às vezes um começa a tossir, vai passar o vírus e bactéria. Então, tentar ficar num lugar mais arejado, nessa história, vamos fechar tudo para não ter vento, não. Não. Claro, você não vai ficar numa corrente de ar, digamos assim, que você pode fazer um choque térmico. Porém, ficar em lugares mais arejados, beber muito líquido é importante. A água, como nós falamos, ela hidrata a pele, porque nessa época também a pele fica mais seca, quem tem uma dermatite atópica vai pegar mais micoses, vai pegar mais estabiose, a sarna. Então, você hidratar a pele, tomar muito líquido, lavar o nariz. O nariz deve ser lavado 2 vezes ao dia. O nariz é um dos órgãos mais sujos do ser humano. Tá? E muitas pessoas, muitas vezes, não cuidam muitas vezes do nariz. Como você mesmo disse, serve como um filtro do corpo. É um filtro. Pra você ter uma ideia, quando um paciente chega a nos procurar com uma piodermite. O que é piodermite? Uma infecção da pele, cheia de feridas na pele. Então nós vamos ter que tratar essa piodermite, essas piodermites mais sérias. Toda hora o paciente está fazendo feridas ali, furúnculo. Então nós vamos ter que fazer uma desinfecção nesse paciente. Como é que a gente faz uma desinfecção nesse caso? Nós vamos colocar uma pomada de antibiótico nos lugares, né, nas áreas do corpo que tem maior concentração de bactérias. Quais são essas áreas? Nariz, axila, virilha e ânus. Então o nariz disputa com essas áreas qual é a mais contaminada. Estou citando isso para mostrar como o nariz é importante. Então você vai fazer essa lavagem nasal, ou só com soro fisiológico, ou em crianças, comprar esse jet, espirrar,
Não precisa ser pressão alta, uma pressão... Lavar esse nariz, não só o nariz, como lavar lá atrás, entre o nariz e a garganta, ali que as bactérias se proliferam. Ficar em lugares mais arejados, se alimentar bem, né? Se alimentar bem e, principalmente, evitar se alimentar muito à noite. À noite não é bom para se alimentar. Por que não é bom se alimentar à noite? A chance de você fazer um refluxo gastroesofágico ou refluxo laríngeo. Então, se você faz um refluxo, vai irritar essa mucosa vai ficar mais propícia a ter infecções e vai... Ali, essa região da traqueia, ela vai fazer contrair para evitar que o refluxo vá lá para o pulmão, e aí você vai piorar da sua falta de ar. Então, também é importante nesse sentido. Comidas mais leves à noite, tá? Ambientes arejados na medida do possível, bastante líquido. Crianças, principalmente a mãe vê as vacinações das crianças e até do idoso, se as vacinações estão em dia. No caso, principalmente a gripe, né? E crianças, outras vacinas que nessa época do inverno tem uma proliferação maior de infecções por pulmão. Então, temos vacina para pneumonia, meningite, né, para você afastar, também são casos mais raros, mas você tem que prevenir. As vitaminas, né, hoje é sabido que a vitamina D é muito importante como modulador do processo inflamatório. E quando a gente pede a vitamina D, geralmente está baixa, principalmente em Petrópolis, né, as pessoas tomam um pouco de sol, o sol vai fixar a vitamina D, então a vitamina D é importante, tá? Quando o paciente começa a ter várias infecções, sim, vai procurar o seu médico, o seu otorrinolaringologista, o seu alergologista. Hoje a gente tem como já tentar fazer prevenção. Nós temos medicamentos como o lisado bacteriano, como você desce 21 bactérias para aquele indivíduo e acostumando com elas. Tá? Mas sobre orientação médica, evidente. Tá? Quanto às outras vitaminas, tomar muita vitamina, não há necessidade. A vitamina C, que também é importante, porém, a alimentação você tem uma fruta por dia, né? Um suco a cada 2 dias, você tem vitamina C aí. Então não adianta durante uma gripe a pessoa, eu vou comprar vitamina C ali. Compram às vezes vitamina C Drágeas, 2 gramas, né? Isso não adianta, você não absorve mais do que 500 miligramas. Então você está perdendo ali. Então, vitaminas é você se alimentar bem, né? Você até brinca, né? O prato tem que ser colorido, né? Sim, tem que ter legumes, tem que ter vermelho, tem que ter verde. Você tem proteínas, uma carne ou um ovo, tudo isso vai melhorar a sua imunidade, num todo. Não adianta você tomar durante um resfriado, você tomar uma semana de vitamina C, 2 gramas, isso não adianta nada. Pelo contrário, é mais uma irritação gástrica. Tem que ser um quadro que vai vindo. Tá? E a vitamina D, mesma forma. O médico vai ver se tem uma falta, você vai passar essa vitamina D, ele vai tomar um período longo para subir a vitamina D novamente. Tá? Então, são essas medidas importantes, né? Eu sempre falo, crianças muito novinhas, né? Eu tenho um filho de 3 anos, a gente vê, muitas vezes fazem festa, aniversário para crianças, né? Muito novinha, festa para os pais, eu brinco, né? Porque as crianças mesmo têm que evitar, né? Acho que serve para tudo. Nós estamos falando aqui numa mídia, abraçar muito, né? A gente às vezes gosta, um sobrinho e tal. Não é hora de abraçar criancinhas muito novas, porque elas ainda estão formando o processo de defesa imunológico dela. Né? Olhar de longe, não precisa abraçar, beijar demais, não se deve fazer isso. E até vale destacar, doutor, uma recomendação que é importante nesse período, é justamente levando em consideração que as crianças acabam sendo agentes desses tipos de infecção, de evitar o contato com os idosos, não é mesmo? Que é um ponto importante, porque a criança tem muita chance de estar com algum tipo de infecção, e o idoso é muito vulnerável, muito frágil, Sim. Então é um contato que, nesse momento, principalmente, tem que ser evitado. Sim, a criança muitas vezes vai pegar na escolinha, como nós falamos, e vai levar para casa. Os pais também, né, hoje em dia, pais e mães trabalham muito fora, cuidado, né, às vezes, né, tá numa lotação, né, no ônibus, né, tá cheio de gente, aquilo ali sempre um vai ter. Então, chegou um pai em casa, né, tem uma mãe, tem idosos e tem criança, o ideal é ele já trocar aquela roupa, tomar um banho, antes de abraçar, né? Eu vejo assim, eu quero abraçar meu filho, mas antes disso, né, antes de eu sair mesmo do meu consultório, eu já tento me lavar bem o rosto, quando eu não tomo banho no consultório, trocar roupa, senão você chega, você já está levando, você está carregando esse vírus, essa bactéria. Então, e várias pessoas, né, num ônibus também vai ter esse contato, para quando você chegar em 2 ou uma criança, você já melhorou um pouco. Inclusive tem um trabalho muito interessante, né, feito no Japão, né, foi um estudo que saiu há algum tempo, comparando as crianças japonesas com as americanas. No Brasil se compara muito o brasileiro com o americano. Tá? Crianças de 2 a 7, 8 anos, é comum ter de 4 a 10 infecções por ano. Quando eu falo 10 infecções, não precisa ser infecções fortes tomando antibiótico, não, infecções respiratórias. Então, criança de 2 a 10 anos,
os estatísticos mostram, tanto a estatística, principalmente americana, onde temos bastante trabalho, algumas brasileiras, em torno de 2 a 10 infecções por ano. Já a japonesa foi feito um estudo que tem apenas de crianças, né, na mesma faixa etária vai ter no máximo 4 infecções. Mas por quê? Porque o japonês, né, na própria escola, antes de sair da escola, ele já escova o dente, crianças menores, ele escova o dente, faz um gargarejo, principalmente em crianças maiores, e lava o nariz. Qual a importância disso? Muitas vezes o vírus e a bactéria pegam ali na própria escola, né, na turma ali, porque sempre ele vai ficar 2 a 3 horas ali na mucosa do nariz, na mucosa da faringe. Quando você faz esse gargarejo, você tem grandes chances, né, e lavar o nariz, você tem grandes chances de tirar esse vírus e a bactéria. Eu sempre oriento, né, meus pacientes, criança saiu da escola, chegou em casa, né, já tentar escovar o dentinho da criança, isso é bom também para proteger os dentes, porque a criança às vezes Sim, se claro. alimenta, faz um lanchinho na escola e vai escovar o dente só à noite, quando sai da escola à tarde. Então já escovar o dente, criancinha maior já fazer um gargarejo, já lavar esse nariz, puxar, tudo isso você vai colaborar para diminuir essa proliferação de vírus e bactérias na criança e, consequentemente, né, no adulto e no idoso. Perfeito, doutor. E até relacionando a esse tópico dos hábitos japoneses que você citou, muito desse trabalho de prevenção que você disse para gente nesse período, que é importante nesse período, é importante que se tornem hábitos justamente para a proteção da pessoa. Dia a dia, né? Não É o adianta dia a fazer dia. quando está doente, Exatamente. digamos assim, né? Porque a questão da alimentação, a questão do consumo de líquido, beber bastante água nesse período, esses cuidados com a higiene são muito importantes para se tornarem hábitos realmente do seu dia a dia, de levar essas coisas para a vida, porque nesse momento nós estamos falando dessas doenças específicas do outono, do inverno, dessas viradas de temperatura. Porém, no verão a gente vai ter um outro tipo de doença, a gente tem doenças durante o ano inteiro. Então é muito importante estar sempre prevenido, estar sempre com o corpo bem imunizado. Pra você ter uma ideia, a rinite, né, que é ainda doenças mais comuns que geram muitas vezes a rinocinusite, ela é perene no Brasil. O que é isso? Ela é um ano inteiro. Nessa época ela vai piorar mais, ela vai intensificar mais, vai ter mais casos, mas é o ano inteiro. O Brasil não tem, né, nessa região da América do Sul, o Brasil não tem esse quadro de mudança de temperaturas tão grandes como tem, né, Europa, Estados Unidos, que tem determinadas meses do ano que mudam muito, né? Um inverno muito forte, um verão muito forte. No Brasil, nós temos, às vezes, o verão um pouco mais, no inverno um pouco mais, mas um ano inteiro essa temperatura que vai gerar, né, essa temperatura perene, ou seja, infecções o ano todo, que se intensificam mais agora. Então, o ideal, quem não começar essas prevenções agora e permanecer pelo ano todo, preparando até para o próximo inverno, para que seu organismo esteja mais forte. Perfeito, doutor. Tem mais algum ponto que você gostaria de destacar, tanto sobre a prevenção ou sobre as próprias doenças desse período? A prevenção, né, a vacinação é muito importante, não deixar, né, de vacinar as crianças, olhar todas as vacinas, né? Quem tem uma rinite mais forte, quem tem asma, se for alérgico, tem que pensar em fazer vacinas para alergia também. Hoje as vacinas de alergia funcionam muito bem, né? Você desensibiliza. Porque muitas vezes o ácaro, você não tem como evitar do ácaro. A prevenção mais importante para o ácaro, né, é forrar colchão e travesseiro, uma capa impermeável. O ácaro, o nome dele é dermatofagoide. Tem o dermatofagoide pteronizes, o dermatofagoide farinae. Dermatofagoide quer dizer o quê? Dermo, pele. Fagoide alimenta da pele. Então ele vai buscar o alimento dele, ele mora num colchão. O colchão é um cemitério de ácaro. Então o paciente vai deitar, ele deita, vira para um lado, vira para o outro, no travesseiro, ele está respirando ácaro a noite inteira. Por mais lá, mas eu pus um lençolzinho limpinho. O ácaro passa pelo lençol. Então o ideal é você forrar com uma capa impermeável, tanto o colchão quanto o travesseiro. E essa capa precisa ser trocada semanalmente. Quando você troca, né, o lençol, a fronha, você vai trocar também. Tá? Tirar essa capa, lavar, ou passar um pano com álcool, com vinagre. Então isso é importante ali. O ácaro mora ali. O quarto do paciente alérgico tem que ser o mais clean, o mais light possível. Quanto mais coisa, mais poeira e mais ácaro. Então ter menos coisas, né? Não ter muito móvel, não ter muito livro, né? Então essa do paciente alérgico, né, ele tem que fazer isso, porque senão ele vai ter mais crise de alergia, mais crise de rinite, mais crise de asma, e a chance dele complicar um simples resfriado, uma simples gripe vai ser maior. Então já começa nessa prevenção do paciente alérgico. Perfeito, doutor. Então, vou agradecer a sua presença aqui. É um bate-papo muito importante e são técnicas de prevenção, tópicos de prevenção muito importantes para toda a população durante esse período do ano, que está começando e vai se intensificar ainda mais. Com certeza. A gente ainda está no início do outono, no inverno a situação fica ainda mais complicada.
Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer te receber. Eu agradeço a minha presença aqui, me coloco à disposição e a mensagem final, né, é beba muita água, né, e seja feliz. Perfeito, doutor. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Hoje nós estamos aqui com o secretário de Defesa Civil de Petrópolis, Guilherme Moraes, que veio conversar um pouco com a gente sobre o Plano Inverno 2026. Tudo bem, Guilherme? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Hugo. Grande satisfação estar aqui mais uma vez, ainda mais falando um pouquinho início desse nosso trabalho, que é o Plano Inverno 2026, que é tão importante para a cidade, como também é muito importante a gente falar também, já tratamos anteriormente, do Plano Verão, né? São duas características muito bem delimitadas no nosso município. O nosso município, infelizmente, ele sofre essas intempéries o ano inteiro. Perfeito, Guilherme. Realmente é um tópico muito importante de ser destacado. Como você disse, a nossa cidade é muito vulnerável, então precisa estar tudo muito bem organizado e na preparação tanto para o outono, inverno, verão, para todas as estações do ano. E hoje, especificamente, viemos falar sobre o Plano Inverno, que, como você citou, tem uma relação justamente com o plano de contingência para o verão. Queria que vocês começassem explicando para a gente qual é a grande diferença entre esses dois planos. Na verdade, o Plano Inverno ele é mais focado na questão da estiagem e da possibilidade dos fogo e vegetação e incêndio florestal. Já o Plano Verão ele é mais voltado às chuvas intensas, que assolam a cidade, que podem acarretar as inundações, alagamentos e enxurradas. Então, são características bem distintas, mas de alguma forma impacta a cidade nesses dois momentos que acaba sendo o ano inteiro. A gente realmente tem uma cidade que ela é muito afetada em qualquer momento. A gente, no próprio outono, né, que a gente está nesse período de outono, no início dessa estação, a gente ainda vem registrando fortes chuvas. Inclusive, na semana passada, a gente teve uma chuva mais notória. Porém, ainda assim, a preparação que é válida para o verão é válida para o ano inteiro. São serviços e trabalhos que são organizados para acontecerem no ano inteiro. Porém, é claro, quando a gente chega no inverno, como você disse, as coisas mais alarmantes
elas acabam mudando nos casos mais comuns. E essa questão, principalmente da estiagem, que vai gerando todas essas outras questões, como você disse, a questão do fogo em vegetação, não é mesmo? Exatamente. Então, assim, o plano inverno, o que ele trabalha bem parecido com o que acontece com o plano do verão, né, que é de chuvas intensas. Na verdade, a gente faz um mapeamento, a gente traz todos os órgãos, todas as entidades para contribuir nesse plano de contingência, através da matriz de atividade e responsabilidade, para que a gente possa delimitar o papel de cada órgão, de cada entidade, junto com a Defesa Civil, e a Defesa Civil ali fazendo a gestão de todos esses órgãos, né? A característica da estiagem remete uma atenção especial à questão da crise hídrica, né? Então é importante o papel da água do imperador nesse momento, né? E também a parte de resposta propriamente dita da estiagem, que a vegetação ela seca, né? O solo fica seco também, a vegetação, e com baixo índice pluviométrico, né? E a partir desse momento a gente começa a ter as ocorrências de fogo em vegetação. Então, a partir dessa ocorrência de fogo em vegetação, que esse plano de contingência conversa com os demais órgãos, com o Corpo de Bombeiros, com o INEA, com o ICMBio, com a APA, para que a gente possa juntar esforços em prol de evitar esse dano. E a partir desses esforços, principalmente a parte de prevenção. Então, quando a gente fala de plano inverno, a gente tem que remeter um pouquinho o plano inverno nessa gestão agora atual, que foi do ano passado. A grande novidade foi as rondas preventivas, a panfletagem nos bairros, a interlocução junto na época com a Concer, e se Deus quiser agora com a Elovias, que já oficiou e pediu para a gente dar continuidade desse trabalho, que é usar os painéis da rodovia, fazendo um trabalho de conscientização pelos motoristas que passam pela BR-040. E também a panfletagem nos pedágios, né? Nas duas praças de pedágio, tanto do Xerém quanto ali da Posse, né? De Areal. Então, assim, é importante esse trabalho de prevenção para conscientizar, porque é sabidamente conhecido que o fogo em vegetação, muitas vezes ele tem de origem 95% a 98% origem humana. Então é o homem realmente que produz o fogo ali. Essa questão de incêndios florestais ou fogo em vegetação, que eles faz a eclosão dele a partir de um fenômeno natural, ele acontece, mas ele é muito raro. Então a gente está falando de uma educação ambiental da população, a conscientização da população. Então esse é o papel primordial com a Defesa Civil junto com os demais órgãos. E claro, inevitavelmente, caso ocorra o fogo em vegetação, a atuação coordenada dos órgãos de resposta. E ali a Defesa Civil está auxiliando ali e está dentro desse grande plano inverno, com o intuito de justamente coordenar essas ações para melhor atender a comunidade como um todo. É até um ponto bem interessante ser citado, essa questão do fogo em vegetação, dessas causas do fogo em vegetação, muitas das vezes serem relacionadas, a maioria das vezes na realidade, serem relacionadas à ação humana, porque a gente fica num período em que as situações ficam mais propícias, as ocorrências ficam mais propícias, porém ainda são, como você disse, ali entre 5% e 2% das vezes são completamente evitáveis. Na realidade, apenas em 5 ou 3% das vezes não são evitáveis. O restante, os mais de 90%, poderiam ser evitados se tivesse uma ação humana mais consciente, não descartar o lixo no local incorreto, no sentido de coisa de vidro, guimba de cigarro, que é um grande perigo também nesse momento. Então, é muito importante a gente conscientizar a população nesse momento, nessas diversas ações que são multissetoriais, não é mesmo? Verdade. Então, inclusive, o slogan da Defesa Civil é exatamente isso. Defesa Civil somos todos nós. Então, a gente tem que trabalhar junto com a população. Eu bato muito isso nos conselhos municipais de proteção e defesa civil. Eu falo que, a partir do entendimento que a gente possa conscientizar a população, ela tem que ser aliado nosso, tanto nas atitudes, como também na proliferação dessa informação. Então, por isso que a gente faz essa interlocução. E ainda no plano inverno do ano passado, para esse ano que a gente vai repetir, foi a criação dos núcleos de proteção e defesa civil florestal. É justamente conscientizando moradores de condomínio, conscientizando funcionários de condomínio, a população para quê? Para ser pessoas que no território, que são os olhos do poder público, identificando um pequeno foco de incêndio numa vegetação, podendo atuar em focos muito pequenos, desde que devidamente capacitados e utilizando equipamentos de proteção individual, auxiliar nesse combate primário, bem simples, bem pequeno mesmo. Então é importante a população estar junto com o poder público nisso. E esse trabalho do NUPDEC, né, do Núcleo de Proteção e Defesa Civil Florestal, que foi uma iniciativa de Petrópolis, não existe isso em nenhum outro município que eu tenha ciência no estado do Rio de Janeiro, não posso falar em outros estados, que virou uma lei municipal agora. Foi aprovado ano passado, o prefeito sancionou
na semana passada, uma lei de autoria do vereador Otávio Sampaio, que institui o Núcleo de Proteção Comunitário de Defesa Civil Florestal, incentivando isso, fazendo uma semana de conscientização para a população sobre esse tema. Então você vê que essa temática é importantíssima. E ela foi tão assertiva da Defesa Civil, que começou lá, que virou lei municipal agora. Então é importante enfatizar isso. Sem dúvida nenhuma é muito importante, e é muito importante a gente destacar mais uma vez o papel da população nesse sentido, porque, é claro, existe o serviço da Ronda, como você mesmo citou, existe todo o trabalho de denúncias, porém, quem faz a denúncia, na maior parte das vezes, vai ser justamente a população. Quem consegue perceber o início de um foco de incêndio é justamente a população. Então, a população, o cidadão, ele tem um papel essencial, não apenas nesse momento do incêndio florestal, mas em todos os trabalhos que são realizados aqui no município de Petrópolis, seja de polícia, defesa civil, bombeiro, qualquer coisa do tipo. Então, a população precisa ter esse contato com os órgãos responsáveis e, nesse caso, é um trabalho muito importante e que, quanto mais pessoas quererem participar, se aproximarem desses núcleos de proteção e defesa civil florestais, melhor fica o trabalho e fica um trabalho mais efetivo, não é mesmo, Guilherme? Verdade, por isso que eu falo também dentro dos conselhos e internamente a importância que eu dou para os voluntários dos NUDECs. Eles exercem um papel fundamental nisso. E a partir dessa porta já aberta dos núcleos dos agentes, dos voluntários do núcleo de defesa civil, que já incorporavam o plano verão, agora estão sendo incorporados no NUDEC florestal, justamente para eles serem um braço. Vai ter o NUDEC, né, voltado à ação preventiva, né, com aquela formação já consolidada nas chuvas intensas. Agora estão sendo capacitados onde se corrobora nas localidades para a questão florestal, tanto que no ano passado a gente capacitou, criamos 3 NUPDECs florestal no primeiro distrito e 3 NUPDECs florestais no 5º distrito. A gente sabe que quando tem a mancha, né, de suscetibilidade de incêndio florestal na cidade, fica muito latente que as principais localidades que são afetadas pelo fogo e vegetação são as comunidades do 3º, do 4º e do 5º distrito. Em outras palavras, exemplos como um bairro, é justamente Itaipava, Secretário, Araras e Posse. Então a gente sabe que ali é onde exige a maior atenção do Corpo de Bombeiros, da APA, né, do CMB e do INEA no combate a incêndio. Então por isso que nossas rondas preventivas, a nossa panfletagem, a nossa conscientização são prioritariamente lá. Mas a gente não pode esquecer do 1º distrito também. Não é à toa que o NUPDEC florestal, que foi implementado no ano passado, né, encontra-se ativo, justamente no bairro Floresta, Caxambu e no Morém. Porque historicamente demonstra que ali há muitos eventos de incêndio florestal. Então, a partir desse momento, a Defesa Civil, com um trabalho que é exercido o ano inteiro, ele vai trabalhando a prevenção a todo momento na comunidade. A gente vai estreitando o trabalho da Defesa Civil com a comunidade. Mas isso é importante porque, a gente já disse isso em outra oportunidade, numa entrevista, o apoio da imprensa. A imprensa, nesse momento, exerce papel fundamental junto com a Defesa Civil, para esclarecer, para informar, principalmente para apoiar as ações da Defesa Civil. Porque com o apoio da Defesa Civil, pensando na capilaridade que o seu programa chega para todas as pessoas, a gente consegue atingir um público que a gente não atinge. E eu aproveito esse espaço, inclusive, convidando a população para procurar a Defesa Civil e querer fazer parte tanto do NUDEC como do NUPDEC florestal. Isso é uma grande satisfação. Esse que é o papel da Defesa Civil. Informar, conscientizar, preparar para melhor atuar e saber o que fazer frente ao que está por vir, seja nas chuvas intensas ou seja na estiagem. É realmente um trabalho que tem que ser realizado, o máximo de pessoas tem que ser alcançado, e é por isso que a gente faz essas entrevistas. É claro, a gente precisa de uma entrevista no programa, mas também a gente precisa conscientizar a nossa população. A nossa população, é claro, é sempre o foco, e como você disse, é muito importante também para o trabalho da Defesa Civil. E a gente até pode destacar num outro ponto, Guilherme, que é justamente a questão do plano de inverno, que tem uma parte que é justamente aberta para a população. Existe a possibilidade da participação da população nesse plano, enviando sugestões, possíveis correções, para que o trabalho seja mais efetivo, não é mesmo? Exatamente. A Defesa Civil, como o governo como um todo, principalmente na figura do prefeito Hugo Ramos, a gente entende que a participação da sociedade civil é primordial nesse processo. Então, desde que assumi a secretaria, eu entendo que a população tem que participar de cada passo. Então, a gente pode consolidar isso, por exemplo, no plano verão, no plano inverno, inclusive do ano passado, no plano verão, do qual a gente discutiu ele previamente dentro do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil. Depois, nós abrimos um período para contribuição da sociedade civil
e também para a contribuição dos órgãos públicos. E a partir desse momento a gente confecciona ele. Então, por exemplo, no plano inverno, especificamente desse ano, a gente teve nossa primeira reunião no dia 20. Eu apresentei, primeiro a gente teve uma reunião dentro da sede da Defesa Civil com todos os órgãos para a gente discutir internamente como é que ia ser o esboço desse plano. Ali tem a oportunidade da Água do Imperador, Corpo de Bombeiros, a APA, o INEA, todo mundo apresentar internamente. Depois eu levei para o Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil e passei o plano para os conselheiros ali, para quem faz parte do conselho. No dia 27, amanhã, 6h30, de forma online, para aumentar a participação popular, a gente abriu para a contribuição da sociedade, se importante dizer. Até o dia 10 de junho, a sociedade civil pode contribuir com o plano de contingências do inverno, enviando um e-mail para defesacivil@petrópolis.rj.gov.br. Amanhã nós iremos ter uma apresentação do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil de forma online para maior participação da sociedade, do qual terá a apresentação dos órgãos, a minha apresentação, a apresentação da Defesa Civil e a apresentação dos órgãos principais que fazem parte da matriz de atividade e responsabilidade. E no dia 22 de junho, no Compidec, né, no Conselho, de forma presencial, se Deus quiser, a gente vai aprovar esse plano para poder lançar ele para o inverno e ele ficar ativo nesse período do inverno. Perfeito, a gente destaca que são diversas etapas justamente para ser cunhado o melhor plano, o plano mais acessível e o plano que atenda realmente às demandas da cidade, às demandas da população e todos os órgãos que são envolvidos. Inclusive, a gente está falando de alcance, não é mesmo? Falando sobre o programa, que é importante para levar essa informação para a população, as ações de defesa civil de conscientização. Também vale destacar que a própria Defesa Civil publicou nas redes sociais, especificamente no Instagram, um videozinho convidando a população para fazer a participação. Inclusive, vamos aproveitar e vamos conferir agora, só para vocês terem uma noção também desse outro trabalho que também é realizado pelas redes sociais. O inverno se aproxima e, com ele, as ameaças que podem causar emergências mudam. Estiagem, incêndios florestais e ondas de frio são os principais desafios para esse período. E para enfrentar esses desafios, estamos preparando o plano de contingência para o inverno 2026. Nele estão organizados dados e estatísticas, além das ações e responsabilidades de cada órgão. Você sabia que também pode participar dessa construção? Até o dia 10 de junho está aberto o período de contribuições para o Plano Inverno 2026. As sugestões devem ser enviadas para a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil por meio do e-mail defesacivil@petropolis.rj.gov.br. A versão prévia do plano já está disponível no site da Prefeitura para análise. Participe! Defesa Civil somos todos nós. É como você disse, né, Guilherme? Esse vídeo reforça todos os pontos que nós dissemos, só que de uma maneira um pouco mais enxuta, né? Um pouco mais resumida. E o lema principal, que eu diria que é o do final do vídeo, Defesa Civil somos todos nós. Então é muito importante que toda a população participe, toda a população apresente sugestões, apresente possíveis mudanças, porque é justamente a população que sente verdadeiramente na pele. Então é muito importante que todos participem, não é mesmo? Exatamente, a Defesa Civil faz para a população. A gente não faz para a gente, não é para dentro. Então a contribuição da sociedade civil é importantíssima, porque ela tem um olhar diferenciado em cada momento, né? Ela pode trazer uma expertise, uma coisa particular dela, que é fundamental, que pode fazer toda a diferença dentro do plano. Por isso que é importante a participação popular e a gente tem que respeitar, porque é o poder público que trabalha para a sociedade. Perfeito, Guilherme. E vale destacar, para a gente já poder ir finalizando o nosso bate-papo, que é, claro, mais uma vez o convite para a população fazer a participação, para dar uma conferida no plano, a parte provisória do plano, que já está disponível no site da Prefeitura, em petrópolis.rj.gov.br, se salvo engano. E também, é claro, para qualquer tipo de ocorrência, qualquer tipo de situação, para procurar a Defesa Civil. É claro, no tipo de uma emergência. 193 para falar em contato com a Defesa Civil e também procurar de outras maneiras para trazer alguma sugestão, como você havia dito, não é mesmo? Exatamente. Então, assim, na característica do plano inverno, o que é importante? Em caso de foco de incêndio, ligar o 93 por bombeiro. Caso, em virtude do incêndio, né, que a gente não tem dado estatístico que corrobore isso, acabar atingindo uma residência, liga o 99 que a gente vai enviar a técnica e fazer a vistoria na residência da pessoa atingida. Perfeito, eu até confundi os números, 193, Corpo de Bombeiros, 199, mas são esses dois números que eu sempre falo. Precisam estar carimbados na cabeça, principalmente aqui do Petropolitano, que a gente sabe que passa por tanta coisa. Então, são dois números que precisam estar verdadeiramente decorados. E é claro, a Defesa Civil, como o Guilherme já disse, está à disposição da população
e é muito importante que todos que consigam façam a participação nesse momento. Exatamente, aguardo a contribuição de todos. Repetindo, né? Quem quiser contribuir com o plano de contingência inverno, acesse a página da prefeitura, tem uma versão prévia ali, e após, identificando alguma coisa que possa contribuir, manda um e-mail para defesacivil@petrópolis.rj.gov.br. Perfeito, Guilherme. Muito obrigado pela sua participação em mais um programa. Sempre um prazer te receber. Igualmente, Hugo. Muito obrigado e boa tarde a todos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate. Eu sou Evelyn Carvalhais e hoje nós estamos aqui com o Dr. Aloísio Barbosa. Doutor, boa tarde. Eu vou começar pedindo para o senhor se apresentar. Boa tarde, obrigado pelo convite. Prazer, me chamo Aloísio Barbosa da Silva Filho, sou médico, cardiologista, nascido e criado aqui em Petrópolis e fiz faculdade de medicina aqui também em Petrópolis, me formei em 2007 e cardiologia no Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeiras. Perfeito, a gente está em clima de Copa do Mundo, né? Por isso a gente chamou o senhor aqui para poder conversar um pouco sobre esse tema, né? Vou começar abrindo com aquela expressão, meu coração quase que sai pela boca. É possível ter esses sintomas físicos em decorrência da torcida? Você está ali torcendo pelos jogos e realmente sentir sintomas físicos em decorrência dessa torcida? Sim, é possível e acontece. Até para mostrar, eu já estou no clima da Copa, minha capa do meu celular já está da seleção, torcendo. O que acontece? Quando você fica naquela ansiedade de um jogo decisivo, você está acompanhando o jogo, você libera adrenalina, porque você está nervoso, né? Então isso estimula o coração, pode dar taquicardia, pode te deixar sentir suar frio, tá? Tudo isso são sintomas relacionados ao quadro da ansiedade do jogo decisivo que você está acompanhando. Acontece muito. Meu Deus, porque quando a gente fala assim, parece mais uma brincadeira, né? Mas, de fato, acontece. E esse tipo de sintoma pode ser impulsionado por bebida alcoólica, energética, as pessoas costumam misturar, inclusive. Muito. A mistura de bebida
alcoólica com o uso do energético é totalmente contraindicado, porque isso acaba estimulando o coração, pode provocar arritmias. E se você já está nervoso para acompanhar um jogo, já está naquela ansiedade, torcendo, vê a dificuldade do time, igual, né, a gente está acompanhando a seleção, fica doido para ver ganhar, pode realmente acabar piorando algum quadro cardíaco, sim. E quem tem hipertensão ou problemas cardíacos corre mais risco durante a torcida? Sim. Não é uma coisa que eu gostaria muito de falar, mas sim. Por exemplo, quem tem alguns problemas cardíacos sérios, a gente até recomenda não assistir o jogo, porque pode acabar descompensando o coração. Por exemplo, eu trabalhei muito em unidade de terapia intensiva cardiológica. Então o paciente tinha acabado de operar o coração ali, já saiu do pós-operatório, estava acordado, ia ter um jogo do time dele, ou algum jogo, por exemplo, de seleção. A gente não deixa a TV ligada para o paciente, não pode assistir, porque aquilo dá ansiedade, o coração acabou de passar por um processo cirúrgico, não pode. Então, às vezes quem tem coração grande, quem tem uma arritmia que não está controlada, quem acabou de infartar também, né? Acabou de infartar, está em casa, ainda está naquela recuperação, a gente recomenda que evite assistir para não dar descompensar a parte cardíaca, que pode acontecer de descompensar sim. Tem gente que infarta com o jogo. Meu né? Deus do céu. Tem gente que infarta, tem gente que às vezes não sabe que tem um problema cardíaco, está acompanhando o jogo lá decisivo, né? O jogo ou do seu time do coração, ou da nossa seleção, e aquilo mexe tanto que você libera, fica nervoso. E aí, quando você fica muito nervoso, fica muito ansioso, você, como eu disse, você libera substâncias que vão aumentar o batimento cardíaco e podem aumentar a pressão. E se você tiver alguns problemas, você pode vir a infartar, sim. Tem alguma recomendação que pode ajudar a aliviar ou simplesmente, com certeza, evitar que algo de ruim aconteça? De repente, eu não sei, o local que a pessoa vai assistir ou se tem algo que ela pode fazer antes? Não, o local não vai interferir porque vai depender daquela ansiedade, né, e da paixão do torcedor, porque torcer é uma paixão, né? Então, isso não interfere muito. Claro que às vezes no estádio tem mais emoção, aquela cantoria, né? Mas em casa também, às vezes com um familiar, com alguém que você tem tanta afinidade, ver com seu filho pequeno, aquilo mexe tanto, também pode provocar. O que a gente recomenda é que quem tem problemas cardíacos, quem passou por algum evento cardíaco recente, que converse com seu médico para ver se está permitido assistir o jogo o tempo todo, né? Não deixe de tomar o remédio no dia do jogo. Evite bebida alcoólica em excesso, não faça mistura de álcool com energético e torça com paz ali e a gente sem deixar aquilo ali tomar conta de você dessa maneira. Mas é difícil. É difícil. Eu sou um que fico o coração acelerado, não tem jeito. Não tem como. Nesse último jogo foi o primeiro, mas todo mundo já estava naquela expectativa e realmente dá aquela ansiedade que quando acaba o jogo parece que você ainda tá ali naquela... Como se você fosse o jogador e tivesse lá. É o que eu faço. Libera tanta adrenalina que quando acaba o jogo você não consegue relaxar, porque a adrenalina tá ali junto. É verdade. Exatamente. E quais são os sintomas, os sinais de que alguma coisa está errada? Quando a pessoa está ali assistindo o jogo, que pode alertar que algo de ruim está por vir? Então, por exemplo, ela pode sentir o coração acelerar demais e aquilo pode provocar uma tonteira, de repente. Então, isso pode ser um dos sinais. Outro, a pessoa pode ter um ponto luminoso, uns pontos luminosos, uma dor na nuca e alguma sensação de náuseas e vômitos, uma dor de cabeça muito intensa, que não melhora com nada. É importante procurar para avaliar. E, às vezes, sente o coração bater acelerado de uma maneira grande. Pode ser uma arritmia, como pode ser também somente a ansiedade do jogo que provocou uma taquicardia, que a gente fala que é uma taquicardia sinusal, que é uma taquicardia normal. Perfeito. Até o que a gente falou no início, né? Aquela expressão, tô sentindo meu coração sair, quase que sair pela boca. E a gente costuma levar na brincadeira, né? Mas, de fato, pode acontecer, pode ter riscos de desencadear uma coisa séria. E a recomendação é logo procurar atendimento médico, né? Porque Sim. o quanto antes se dirigir até uma unidade de saúde, melhor para evitar qualquer coisa aí que esteja para acontecer, né? Com certeza. Essa é a recomendação que eu faço também.
Perfeito, gente. Olha, então já fica aí a dica para você que tá para acompanhar os jogos da seleção. A gente fica aqui na expectativa, né, de que o Hexa venha. E para isso acontecer, a gente precisa estar bem também de saúde, se preparar, ficar com. É difícil, mas manter a calma na medida do possível. Tem as recomendações aí em relação à bebida alcoólica, é importante evitar misturar, né? São recomendações que já vêm de antes, mas que agora precisam ser reforçadas. Doutor, te agradeço pelo espaço aqui, a oportunidade, né, de estar dando essas orientações para as pessoas e com calma, né, tranquilidade e seguindo os protocolos de segurança, a gente chega lá, né? Eu que agradeço, fico muito feliz de poder falar para o pessoal de casa. E é isso, vamos torcer com segurança, com paz e Brasil hexacampeão, se Deus quiser. Se Deus quiser, perfeito. Bom, a gente fica por aqui, mas mais informações sobre isso, sobre recomendações, enfim, a gente traz nos nossos telejornais. TVC, a TV do Correio da Manhã.